Bom, gente, tô vendo que muita gente gostou, vestiu a camisa literalmente do culto das cores, tô vendo muitas cores, que belezinha, chegou gente até de peruca hoje, quem não veio mais cedo perdeu, mas eu tenho vídeos, eu tenho imagens, depois eu vou usar essas imagens. Eu queria agradecer vocês por terem participado, por estarem participando com a gente dessa noite, e tem tudo a ver com o tema do que a gente vai falar essa noite, as cores. Bom, quando a gente pensa em cores, automaticamente a gente pensa em alegria. Porque festa de criança sempre tem muita cor. Então, bom, desde criança tudo que é de criança é alegre, é com muitas cores, enfim. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses 5:16. E vai ser o versículo base da nossa palavra dessa noite. Diz assim: estejam sempre alegres. É isso. 1 Tessalonicenses 15:16 apenas nos lembra, estejam sempre alegres. Quando a gente pensa em alegria, a gente pode concluir que alegria é o tema principal da Bíblia. Mas como? O tema principal da Bíblia não é Jesus Cristo, o tema principal da Bíblia não é a salvação, o tema principal da Bíblia não é a gente anunciar o Evangelho para um homem que era pecador, que tem a oportunidade de ser perdoado e de morar para sempre na eternidade com Deus. Sim, mas isso não é motivo de alegria? Cristo não é a própria alegria? Então, quando eu penso que a alegria é o tema principal da Bíblia, eu estou colocando tudo isso, nós estamos abrangendo tudo isso na palavra alegria. E, em fato, Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, sim, o tema da Bíblia, o tema principal, central da Bíblia, é a alegria. Mas eu estava pensando com relação à alegria, parece que ultimamente é muito difícil a gente ser alegre. Quando a gente olha o mundo, as nossas circunstâncias, às vezes as nossas famílias, é muito complicado a gente falar que a gente é alegre. Mas a alegria, ela é, hoje mais do que nunca, uma escolha. Nós somos alegres por uma atitude, nós definimos se nós seremos alegres ou não. E nós, enquanto filhos de Deus, adotamos a alegria, não baseada nas nossas circunstâncias, não baseada no que a gente está vivendo hoje, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, mas na esperança, na pessoa, no amor de Jesus e na promessa que Jesus tem para nós. Então, a alegria para nós, enquanto filhos de Deus, não se baseia no agora, não se baseia nas nossas lutas, mas sim no destino futuro. Quando a gente olha no dicionário, o significado da palavra alegria diz que é um acontecimento feliz. O que é um acontecimento feliz? O nascimento de um filho, acho eu que é um acontecimento feliz. Talvez a compra do primeiro carro deve ser um acontecimento feliz. Eu digo deve porque nunca aconteceu comigo nenhuma dessas duas coisas. Mas concluir o ensino médio para mim foi maravilhoso, foi uma grande alegria, eu não aguentava mais. Consegui entrar numa faculdade, é motivo de alegria. O que mais? Ser promovido no trabalho é motivo de alegria. Comprar uma bicicleta é motivo de alegria. Só que são acontecimentos. Por exemplo, se você compra uma coisa na internet, cara, quando chega o pacote é um motivo de alegria. Você abriu o pacote já naquela tarde, já não é mais uma grande alegria, assim. Então, se a gente se basear para sermos alegres em acontecimentos, a gente vai viver mais triste do que feliz. Ou cheio de dívida. Se a gente precisar ser feliz sempre com encomendas, lascou. Mas também no dicionário diz que a alegria é um estado de viva satisfação. Ou é um estado de viva satisfação. Mas mesmo assim, estar não é ser. Então a alegria pode ser passageira de novo, se baseando em acontecimentos, em momentos da nossa vida. Mas nós, enquanto cristãos, não temos razão para viver assim. Quando a gente pensa no povo de Israel, lá no Egito, eles ficaram mais de 400 anos como escravos no Egito, o povo hebreu. E a Bíblia fala lá em Êxodo que quando eles foram libertos da escravidão, através de Moisés, a Bíblia fala que assim que eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles ainda não tinham chegado na Terra Prometida, mas a Bíblia fala que eles se alegraram e eles adoraram a Deus, mesmo sem ter ainda chegado na Terra Prometida. Eles estavam no começo do cumprimento da promessa e eles já estavam se alegrando. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 15,
Nós vamos ler 20 e 21. Êxodo 15, 20 e 21. Tantas pessoas com cores hoje, gente. O Gabriel tá usando cor. Que absurdo. É um dia e tanto hoje. Que bom que eu estou viva para ver isso. Êxodo 15, 20 e 21 diz assim, com relação à saída do povo do Egito. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando um pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aqui ela está falando dos egípcios, né? Quando Deus simplesmente abriu o mar vermelho e o povo passou pelo meio do mar. Os egípcios muito bonitos vieram atrás. Só que assim que o último hebreu cruzou ali a final do mar, voltou, toda a água voltou em cima dos caras. E aí ela estava falando, Deus jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Deus venceu os inimigos para eles. E o poeta salmista, tempos depois, se recorda do que aconteceu quando esse povo saiu do Egito. Em Salmo 105:43 fala assim: assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Veja bem, aqui o salmista podia se lembrar, tempos depois, da escravidão do Egito. Ele podia falar, tempos depois, sobre o período em que o povo foi triste. Mas, na verdade, ele escolheu mencionar o momento em que o povo foi feliz, na saída do Egito. E a alegria é exatamente isso. É quando a gente decide qual momento da nossa história a gente vai querer frisar. Quando a gente olha para a nossa infância, quando a gente olha para a nossa adolescência, para o nosso momento antes de vir para Cristo, a gente pode olhar para aquilo com tristeza e ficar se lamentando das nossas escolhas ruins, ficar se lamentando das coisas ruins. Não que às vezes a gente fez, mas que aconteceram com a gente, como aconteceu com o povo aqui, não foi, mas... pode ter sido parte do... Enfim, eles estavam condicionados a serem escravos. Mas a alegria é quando a gente escolhe qual parte da nossa vida a gente vai realmente colocar os nossos olhos. E então a gente escolhe ser alegre. Por isso que a gente adota a alegria. E a alegria contínua, não baseada no que aconteceu hoje ou no que vai acontecer daqui a 2 dias. E vai ser tão feliz quando for o dia do meu aniversário, ou quando for o dia que eu me formar, ou quando for... A gente pode ser feliz todos os dias. E o problema é que hoje é cada vez mais difícil ser feliz e pregar a alegria. Parece que a gente fala sobre a alegria, fala sobre a alegria como uma grande utopia. Algo que só está na imaginação e que não é real e que nunca será real. E eu vi uma notícia essa semana que a depressão de adolescentes é mais frequente hoje e tem o maior risco de suicídio de todos os tempos. Focando só na América Latina, que é onde a gente está, e os nossos amigos que falam espanhol, juntamente com a Vitória. Nós estamos afetados, só olhando para a nossa galera, cerca de 16 milhões de jovens entre 10 e 19 anos. Não, 10 anos não é nem jovem ainda. Entre 10 e 19 anos, 16 milhões estão com algum transtorno mental. E isso dá uns 15% das pessoas dessa idade, dessa faixa etária. 15% dos jovens na América Latina hoje tem algum tipo de transtorno mental. E isso aconteceu, se agravou, claro, durante a pandemia. A gente viveu uns 2 anos muito complicados no planeta Terra. Mas isso começou antes da pandemia. Começou antes da pandemia com o boom das redes sociais e as muitas comparações que todo mundo faz com a vida alheia, com o corpo alheio, com o cabelo alheio, com a comida alheia, com a viagem alheia. E todo mundo começou a ficar muito ansioso e todo mundo começou a ficar muito depressivo. Só que a galera que está lá no mundo não conhece a verdade que a gente conhece. Eles não sabem que eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eles não sabem que Deus se importa com eles. Eles não sabem que Deus deu tudo por nossa causa. Ele entregou a própria vida dele por nossa causa. Eles não sabem o valor que eles têm. E é por isso que eles condicionam a alegria deles a situações, a festas no final de semana, a alguma
coisa que eles compram. Então é uma alegria que acaba com a ressaca do outro dia e ainda fica uma dor de cabeça bem forte de presente. Eles não sabem que eles têm propósito para estarem vivos. E hoje nós estamos muito coloridos. E as cores, elas são bastante chamativas. E claro que não dá para falar disso hoje, né? Mas cada cor também, de acordo com a psicologia, tem um significado. Alguém sabe o significado da cor que está usando? Tem vermelho, laranja, amarelo, azul? Ninguém? Rosa? Alguém? Ninguém? O que é o rosa? Amor. E o laranja é o quê? É suco? Bom, gente, eu sei da minha cor. Estou de vermelho, caso ninguém tenha percebido. Se fosse uns meses atrás, no final do ano mais ou menos, eu estaria até com o cabelo vermelho, mas não foi dessa vez. Nunca, não aguentava mais, gente. Enfim, vermelho pode significar fúria, paixão, desejo, velocidade, força. Que cor que é o flash? Vermelho. Pode significar poder, fome. Que cor que é o McDonald's? Burger King? Habib's? Fome. Hã? A Coca-Cola pode significar perigo. Por isso que a Coca-Cola é vermelha. Verdade, pode significar perigo. E urgência. Quando a gente olha também para a situação do mundo, todo mundo então pode estar usando um vermelho. Né? Isaías fala que os pecados são da cor escarlate, que é uma variação de vermelho. E é nessa situação que eles estão. E Jesus tem tudo a ver com a alegria, mas eles não sabem. O nascimento de Jesus por si só, o anúncio do nascimento de Jesus foi motivo de alegria. Abre a sua Bíblia em Lucas 2:10. Lucas 2:10 diz assim: Mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Grande alegria. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Jesus também se alegrava com o seu ministério. Aproveita que você está aí em Lucas e vai lá em Lucas 10:21. Diz assim: Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço. A alegria gera gratidão também. Eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste do sábio e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. A alegria gera gratidão. E Provérbios 17:22 fala assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Seca os ossos? Alguém com osso seco? Alguém morto, né? Quem que tem o osso seco que está vivo? Então, o espírito abatido mata. Jesus ensinou os seus seguidores também a serem alegres, apesar das perseguições. Em Mateus 5:12 ele disse assim: fiquem alegres e felizes, fiquem, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, vocês têm noção que o fato do cristão ser perseguido por causa de Jesus Cristo coloca o cristão, nesse sentido, no mesmo patamar que os profetas. Isso é muito louco. Da mesma forma que nós estamos vestindo roupas coloridas hoje, essas roupas cheias de vida, é isso que a gente tem que fazer com o Evangelho. Vestir o Evangelho e levar o Evangelho às pessoas que estão vivendo vidas preto e branco. Tudo bem você gostar de preto e branco, mas a gente está falando do preto e branco dentro da alma, e não é bom. Aí não é bom, não. O apóstolo Paulo escolheu a alegria, mesmo na prisão. E ele chamou ele chamou de a alegria da fé. Ele fala lá em Filipenses 1:21, ou a alegria do Senhor em Filipenses 3:1. Então a alegria é uma escolha que independe da situação que a gente está vivendo hoje. E ela é um sinal da presença de Cristo na sua vida. Abri a sua Bíblia em João 16:20-22. Bom que a gente está na igreja, todo mundo gosta de abrir a Bíblia bastante. João 16:20
a 22, diz assim: Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês, agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Cristo é a causa da verdadeira alegria. Sabendo disso, nós entendemos que, para sermos felizes, o que nós precisamos é de Cristo. Mas nós, muitas vezes, cristãos, com Cristo habitando no nosso coração, o Espírito Santo morando em nós nos sentimos tristes. E isso é pecado? Nós somos menos cristãos por causa disso? No ano passado, 2022, né? 2022. Foi um ano bem complicado para mim. Eu tive vários momentos de altos e baixos, e momentos de bastante ansiedade, de tristeza. Foi um ano bem complicado para mim, mas foi aí que eu me voltei mais para Deus. Foi um dos anos que eu busquei mais a presença de Deus em toda a minha vida e foi debaixo de uma circunstância muito ruim. E o problema da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa tristeza, das nossas dúvidas é que eles cegam nossos olhos com relação a quem Deus é e com relação ao que Deus tem para nós. Porque tudo que a gente consegue pensar é enquanto a gente está sofrendo, enquanto a gente gostaria de sair daquilo. Em vez da gente começar a prestar atenção no que Deus está fazendo agora, nas coisas que Deus está nos livrando agora, nas coisas que Deus está nos dando agora. E nesses períodos de baixa, ou nesses períodos de ondulação, como C.S. Lewis fala em um livro, o que define o nosso futuro é o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente está sentindo naquele momento. O que a gente vai fazer com toda aquela tristeza, com toda aquela ansiedade, com todo aquele medo? O que a gente vai fazer com aquilo? É essa a nossa decisão que define o nosso futuro. E foi quando eu busquei Deus, como eu nunca tinha buscado, que eu comecei a entender melhor quem Deus era. E recentemente eu até falei para Deus, eu não sei o que teria sido de mim não fosse o Senhor naquele ano para me ajudar a passar por aquele ano. Honestamente, eu não sei. E hoje, jovens cristãos, com Jesus habitando no coração, com o Espírito Santo na vida deles, estão passando por depressão, estão passando por grandes ansiedades. Só que um cristão genuíno vai sair disso. Porque existe um segredo para o cristão que o mundo não conhece. E está lá em Colossenses 1:27. Não precisa abrir. Eu vou ler para você. E o segredo é esse. Cristo está em vocês. E o que lhes dá o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, a diferença do cristão para o não cristão, mesmo ambos estando em depressão, é que um tem a esperança que é Cristo. Então, um cristão genuíno, em profunda tristeza, vai sair daquilo em algum momento, porque Cristo é a esperança. Cristo é a alegria. Talvez hoje você esteja aí sozinho, perdido dentro da sua própria cabeça, com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios problemas, tentando encontrar as suas próprias respostas, quando na verdade tudo o que você tem que fazer é lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E isso está lá em 1 Pedro 5:7. Só que a Bíblia não nos ensina em momento nenhum a ignorarmos as nossas tristezas e agirmos como se tudo estivesse bem. Isso não é certo, isso não é saudável, a Bíblia não fala para a gente fazer isso. A Bíblia fala que a gente não deve se render, a Bíblia fala que a gente não deve andar, ou seja, sempre andar ansiosos. Mas se nós estamos hoje em tristeza, em luto, passando por qualquer tipo de tristeza, tudo bem você se sentir assim e você falar a respeito disso. Inclusive o próprio Paulo falava muito sobre isso, que ele se sentia triste pelas pessoas que ele tinha perdido por causa do caminho que ele estava seguindo para Cristo. Ele se sentia triste por estar na prisão. Ele não era gostoso. Ele se sentia triste por ter perdido a liberdade dele. Ele não se sentia feliz por ter um espinho na carne. E 2 Coríntios 6:10, abre aí. 2 Coríntios 6:10.
2 Coríntios 6:10. Diz assim, é Paulo. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade, nós possuímos tudo. Esse é o grande ponto. Nós escolhemos ficar felizes porque nós confiamos em Cristo. Tem até aquela música do Diante do Trono que a minha mãe gosta pra caramba. Mudaste meu pranto, minha festa. Como é que é? Me deste. Dupla alegria. Em lugar da tristeza, Salmos 30, 11 e 12 diz assim: mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. A alegria nos faz cantar ao Senhor. A alegria nos faz ser gratos ao Senhor e louvar ao Senhor. A alegria cristã é uma decisão profunda de fé. A alegria é uma decisão. E ela é pautada na esperança que a gente tem em Cristo, no poder que Cristo tem, e na pessoa de Cristo, e no amor de Cristo, e na promessa de Cristo. Qual é essa promessa? A promessa da vida vindoura, do céu. Mas também a promessa de que Ele está com a gente todos os dias, até o fim dos tempos. Ele disse isso. Mas, e se nós formos a causa da tristeza de outras pessoas? Isso pode acontecer. E pessoas podem ser cruéis, mesmo sendo cristãs. Isso acontece. E ser filha de pastor me proporcionou ver vários tipos de pessoas ao longo dos meus 26 anos. Consegui ver muita coisa. E cristãos podem ser cruéis. Parece que nem combina, né? Cristão cruel. Mas acontece. As pessoas erram. Eles podem ser frios, maledicentes, podem ser ingratos e sinceros até demais. Contaram pra gente que a sinceridade é bela. E fizeram a gente acreditar que a sinceridade é boa a qualquer custo. Mas a sinceridade jamais vai excluir a boa educação, a boa postura, o bom tom, o bom respeito e o amor ao próximo. Na verdade, se fossem pessoas, sinceridade e educação seriam grandes amigas. E 1 João 15:17 fala que todo tipo de maldade é pecado. Todo tipo de maldade é pecado. Então, quando a gente olha para outra pessoa com uma risadinha, quando a gente zomba de alguma pessoa por alguma coisa que ela é, até por alguma coisa que ela tem, quando a gente fala mal de alguém, obviamente, quando a gente faz algum comentário que diminui outra pessoa, isso é maldade. E se é maldade, está dizendo que 1 João que é pecado, então isso é pecado. Maltratar as pessoas é pecado. O que a Bíblia fala é para a gente amar o próximo como nós nos amamos. Mas, falando de tristeza, existem coisas que nós fazemos que entristecem não só as pessoas, mas que entristecem a Deus. E eu posso incluir nessa lista não tratar bem as pessoas, porque se é pecado, e se as outras pessoas também são criaturas, talvez não sejam cristãs, mas são criaturas de Deus, ou alguns são filhos de Deus. Então, se a maldade contra os outros é pecado, isso maltrata não, isso machuca Deus. As nossas teimosias também entristecem a Deus. O nosso tempo perdido com futilidades entristecem a Deus. Por quê? O nosso tempo é muito precioso. Ensinaram pra gente também que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro não, gente. Porque eu já conheci muita gente com muito dinheiro que, teoricamente, deveria ter muito tempo e morreu. E o dinheiro não conseguiu trazer mais tempo. Então, tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais valioso. A gente não consegue. Não dá. Alguém já assistiu aquele filme, O Preço do Amanhã? Uma realidade em que dinheiro não existia mais. As pessoas tinham tempo. Tudo que elas iam comprar, elas pagavam com o tempo. Uma vez o cara ele foi comer num restaurante nesse filme e era super caro o restaurante. Acho que tipo um bistrô hoje. Tomou anos da vida dele por causa de uma refeição que ele teve.
Tempo é muito mais valioso do que dinheiro. E quando a gente gasta todo esse tempo valioso com coisas fúteis e não buscando o nosso relacionamento com Deus, ele obviamente se entristece, porque ele está valendo menos do que um jogo no seu celular. Isso entristece a Deus. Os nossos pecados, obviamente, entristecem a Deus, mas também a noção de que aquilo é pecado e insistir naquilo. Ou pegar alguma coisa que é pecado e tratar como se fosse algum tipo de brincadeira, como se fosse legal, como se fosse normal. E você sabe que não é normal. Só que isso é até falta de temor. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. Então, alguém que não tem esse temor de pecado deliberadamente, que a gente conhece como iniquidade, é falta de temor, então é falta de sabedoria. E temor é coisa de quem é sábio. Temor não é para cristãos tapados. Parece meio complicado chamar alguém de cristão tapado, mas quando a gente para pensar que alguém está trocando a amizade com Deus, está brincando com o pecado, que é uma obra do diabo e que causa a separação do homem e de Deus, e que é a causa de Cristo ter morrido, e o cristão brincando com isso, chamar alguém assim de tapado é até light. É pouco. Seus diálogos podem ofender a Deus. Os seus xingamentos durante o Free Fire, eu sei que os meninos perdem a cabeça jogando Free Fire. Perde a cabeça às vezes jogando futebol também. Esses xingamentos aí ofendem a Deus. E às vezes a gente fala a mesma palavra errada com tanta frequência que eu acho que às vezes a gente para pensar, será que isso é mesmo palavrão? Porque eu tô falando sempre. Tá todo mundo falando sempre. Mas é. Cristão, cuida da sua vida, mas cuida bem da sua vida. Porque você tem que cuidar dos seus olhos, você tem que cuidar dos seus ouvidos, você tem que cuidar das suas mãos, você tem que cuidar da sua boca, você tem que cuidar dos seus pensamentos, você tem que cuidar de tudo que tem em você. Eu acho que muitas vezes a gente gasta tempo ofendendo as outras pessoas porque a gente deixou há muito tempo de cuidar de nós mesmos. Porque quando a gente ofende alguém é porque a gente está querendo cuidar da vida da outra pessoa. Já parou para pensar? Você quer falar do cabelo, você quer falar do tom de voz, você quer falar da escolha da calça, do sapato, porque você não está cuidando da sua vida. Está com muito tempo sobrando. Porque uma vida inteira é muita coisa para a gente prestar atenção. Se a gente prestar atenção na nossa vida bem, não vai sobrar tempo para cuidar da vida dos outros, não. Mas não existem casos perdidos também. Nós podemos estar afundados em más escolhas hoje, mas Deus tem um braço forte o suficiente para nos tirar de qualquer lamaçal que a gente tenha se enfiado. E em 1 João, não precisa abrir, eu leio para você. 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente confessa aquilo que a gente entende que é errado. Então, para confessar um pecado, você também precisa ser sábio. Para confessar um pecado, você precisa temer a Deus, porque você entendeu que aquilo é errado, que aquilo não é obra de Deus e que Deus é santo. Que você precisa confessar aquilo, porque é um erro. E o que a gente aprendeu até aqui, até agora, aqui? Que a alegria é uma escolha, correto? E que ela independe das nossas circunstâncias. Nós entendemos que como filhos de Deus nós adotamos a alegria, não com base nas nossas lutas diárias ou das coisas difíceis que a gente passa, mas sim nos pautando, nos baseando, nos alicerçando na pessoa de Cristo, no amor de Cristo, na esperança que é Cristo e na promessa de Cristo para nós, que é a vida. Nossas cores podem fazer a diferença no mundo. E elas devem fazer a diferença no mundo. E nós precisamos nos posicionar como diferentes que somos. Para que as pessoas entendam o que tem de diferente, porque eu preciso ser cristão como você. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa na internet super famosa. Ela estava falando um negócio. O duro é isso. As pessoas se pagam de crente, aí elas ficam famosas, e aí elas começam a queimar o nome de Jesus e o nome de toda a população cristã no mundo. O cara estava falando umas coisas tão nada a ver. E ele era famoso, era a época que o Facebook estava em alta ainda. Muito tempo, gente, faz anos isso. Eu lembro que eu vi um comentário de um menino que eu tinha no Facebook, porque ele era da minha sala.
E, nossa, ele não era crente muito mesmo. E ele viu o vídeo desse cara dito cristão e o comentário dele saltou para mim, porque a gente era amigo no Facebook. Ele escreveu assim: esse cara é cristão, tô bem do jeito que eu tô. Se a gente não se posicionar como diferentes, por que as pessoas iriam querer comprar a minha vida? Por que elas iriam querer comprar o meu pensamento? O que tem de diferente? O que eu faço de diferente? Ah, você vive como eu, mas qual é a diferença? Você é crente agora e tem que ir no culto de sábado, tem que ir no culto domingo e tem que dar o dízimo. Só que aí você faz tudo igual ao que eu faço. Qual é a diferença? Não tem nada de diferente. Só adicionou mais coisas na minha lista. Nós precisamos buscar honrar e agradar a Deus em tudo, deixando decididamente e lucidamente de ofender, de entristecer um Deus que é santo. Mesmo com os erros, nós também aprendemos aqui hoje. Nós não estamos perdidos, nós não somos casos perdidos. Deus não desiste de nós. Mas a gente desiste da gente mesmo. A gente se considera casos perdidos, tristes demais, bocas duras demais, obstinados demais. Aquele negócio cabresto assim. O cavalo tem aquele negócio só para ele olhar para uma direção. A gente está tão assim com o pecado, tão submetido já. Enquanto a vida há tempo, e enquanto há juventude, há mais tempo ainda. Em Eclesiastes 12, 1 e 2. Você não precisa abrir, você pode me escutar se você quiser. Eclesiastes 12, 1 e 2 diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Aqui Eclesiastes, que é o livro do sábio, fala que, basicamente, se você começa a sua vida se lembrando do seu Criador, quando você envelhecer, que aqui depois ele fala sobre a velhice, quando vierem os cabelos brancos, antes que tudo isso aconteça, você já vai estar muito bem enraizado. Essa palavra existe? Enraizado, forte no seu Criador e na esperança que Ele tem para você. E aí você nunca vai ter que dizer: eu não tenho mais esperança na vida. Você nunca vai pensar que as nuvens de chuva nunca vão embora e que o sol não brilha mais. Não vai pensar isso. Porque você vai ter esperança no seu coração e alegria. Nós, nessa noite, podemos orar por uma dezena de coisas, e nós vamos orar por uma dezena de coisas. Isso é até bom, porque se a gente ora por uma dezena de coisas, no fim das contas, ninguém sabe pelo que cada um está orando, né? Mas eu quero te desafiar a se mover hoje. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu até agora, com relação a quem você é, quem Deus é, a santidade que Deus é. E como você tem se posicionado hoje, com relação à sua própria vida, com você mesmo, com os seus próprios sentimentos. Se você tem se sentido triste, ou se você tem sentido que você não tem sido uma luz para as pessoas. Porque talvez nessa noite existam pessoas que não se sintam cheias de cores. Embora elas estejam vestindo cores, talvez não se sintam cheias de cores por dentro. Como eu disse, você pode gostar de preto e branco, mas não preto e branco na sua alma. Talvez nessa noite existam pessoas que não sintam essa alegria que eu falei aqui. Essa alegria que vem de Cristo. Talvez vocês desconheçam, alguns de vocês desconheçam essa alegria. Talvez alguns de vocês queiram fazer a diferença, mas não conseguem fazer a diferença, embora desejem. Talvez existam pessoas aqui com pecados frequentes. Pecados difíceis demais de deixar. Talvez existam pessoas que estão vendo o que não deviam, ouvindo o que não deviam. E a gente sabe que, pensando em música, escutar uma música produzida por alguém que não serve a Deus é diferente de comprar um pão na padaria feito por alguém que não serve a Deus. Você sabe que música tem muito mais força espiritual do que um pão francês.
Talvez existam pessoas aqui que estão colocando as mãos onde não deviam, falando coisas que não deviam, indo a lugares que não deviam, pensando coisas que não deviam. E pode ter gente hoje aqui também que gasta mais tempo jogando videogame do que conversando com Deus. Mais tempo assistindo televisão do que conversando com Deus. E isso tornou tomou uma proporção tão grande que não consegue mais controlar isso. Talvez existam pessoas que não honrem a Deus de diversas formas aqui hoje. Pessoas que querem mais cores na sua vida. Se você é uma dessas pessoas, com toda essa lista, e eu com certeza sou, eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar para que Deus traga para as nossas vidas mais cores. Se você é alguém que quer fazer a diferença, se você é alguém que quer sentir essa alegria que vem de Deus, apesar das circunstâncias, se você é alguém que quer deixar seus pecados frequentes, se coloque de pé e vamos orar juntos. Nós sempre temos alguma coisa na nossa vida que a gente precisa melhorar. Acho que enquanto a gente viver, vai ter alguma coisa na nossa vida que a gente precisa melhorar. Mas, se você se sente bem, convicto no seu caminho com Cristo, nas suas cores internas, isso é muito bom. Mas Deus conhece o seu coração, você também. Ele sabe o que tem aí dentro, o que você tem passado. Então eu gostaria de pedir mais uma vez, se você é uma dessas pessoas, se coloque em pé e nós vamos orar juntos. Deus, nós te pedimos para que o Senhor traga a sua alegria para nós. O Senhor sabe o que nós temos passado, o Senhor sabe as coisas que nós sentimos, o Senhor sabe quais são os nossos desafios, como é na nossa casa, como é no nosso trabalho. E hoje nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos traga as cores que existem na Sua alegria, que existem na alegria da Sua salvação para nós. Nós nos colocamos diante de Ti hoje porque nós queremos ser feitores da diferença. Nós não nos conformamos em viver no estado que nós estamos, da maneira como nós estamos, mas nós queremos mais de Ti, nós queremos que as pessoas vejam que na gente tem mais de Ti e que nós caminhamos com o Senhor todos os dias e que nós não somos como o resto. Nós Te pedimos nessa noite para que o Senhor nos ajude a nos livrar das nossas fraquezas, das coisas que nos prendem e que nos afastam de Ti. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude a nos livrarmos dos nossos vícios, das coisas que estão nas nossas bocas, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes e que Te desagradam. Nós pedimos para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor traga cores para a nossa vida, porque nós queremos sentir a Sua alegria, que nós queremos ser fontes de alegria, fontes de águas vivas, fontes que mostrem quem o Senhor é, que propaguem a Tua verdade. Nós pedimos para que o Senhor realize a Sua obra, o Seu propósito na nossa vida. Nós não queremos ser os mesmos. Nós pedimos para que todos os dias nós possamos crescer no conhecimento de quem o Senhor é e no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, especificamente para cada um de nós, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude a entender e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos lembre que nós precisamos nos lembrar do Senhor, que nós precisamos nos lembrar de não nos esquecermos do Senhor enquanto nós somos jovens. E que se nós nos fortificarmos agora no nosso caminho com o Senhor, por toda a nossa vida nós vamos estar firmes com o Senhor. Nós pedimos para que nós possamos ter essa noção de quem o Senhor é, e de quão grande o Senhor é, e de quão santo o Senhor é. E que nós possamos Te honrar em tudo que nós fizermos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas conversas, com as nossas roupas, com as nossas músicas, com os nossos filmes, com os nossos amigos. Nós Te agradecemos pelo Seu amor e pela Sua misericórdia e porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance.
Mas o que nós não sabemos é quantas chances a gente ainda vai ter nessa vida. Então nós te agradecemos pela tua chance hoje. E nós aceitamos essa chance. Nós pedimos para que o Senhor nos molde como o Senhor quiser. E que nós sejamos cheios da sua alegria, cheios das suas cores. Em nome de Jesus. Amém. Amém.